De recesso no São Paulo, né? Jogadores treinaram até o dia 23, voltam dia 2. Por enquanto são muito mais saídas do que chegadas. 10 já foram embora, somente 3 chegaram, 2 voltaram de empréstimo, então 50% dos que saíram foram repostos por enquanto. Mas tem muita gente pedindo espaço para sair. Por exemplo, existem 2 negociações em andamento com o Atlético Mineiro. Uma pelos 30% dos direitos econômicos do Patrick, que o São Paulo pagou 3 milhões e 200 mil reais e o Atlético está tentando comprar e ficar com o jogador. Outra do Igor Gomes, que já tem tudo acertado com o Atlético. Agora a negociação do São Paulo é com o staff do atleta para ficar com uma porcentagem dos seus direitos, já que o contrato termina somente em março. Com relação às chegadas, também tem negociações em andamento. David, atacante do Internacional, Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, ex-Fluminense, e tem 2 possibilidades internacionais. O Mendes, volante equatoriano, que deve vir ao Brasil, se tudo caminhar bem, para exames médicos no início da próxima semana. E o Alan Franco, negociação um pouquinho mais complicada, zagueiro argentino, que pertence ao Atlanta United. E o São Paulo está tentando ou um empréstimo ou uma compra parcelada aí por 3 temporadas. Só que aí tem um problema que eu vou deixar para vocês comentarem. Se chegarem os 2, são 8 estrangeiros no elenco do São Paulo. Vamos lá, Caleri, Gabriel Neves, renovou contrato agora de 3 anos. Ferrarese tem contrato até o meio do ano e pode estender mais meio ano até o final da temporada, cresceu no final de 2022. Tem o Galopo, não é muito aproveitado, mas está ali no grupo. Tem o Arboleda, que já está há muito tempo, pode até se naturalizar brasileiro se quiser, mas o processo demora, não vai ser para agora. Tem o Orejuela, que voltou de empréstimo e está treinando, fazendo a pré-temporada. E os 2 que eu citei que o São Paulo tenta contratar. E das 4 competições que o time disputa em 23, só na Copa Sul-Americana não há limite de estrangeiros. No Paulistão são 5, na Copa do Brasil são 5 e no Brasileiro são 5 estrangeiros que podem assinar a súmula por partida. Fazer o que, Bruno Vicari, Silas e Rafael Prates, com 8 se os 2 chegarem? Corta 3 ou naturaliza pelo menos 1 ou 2 para diminuir o prejuízo? Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Dá pra não ter nenhum desses assim? Não, hein? Não, eles vão jogar. Que lista muitos é desses essa? vão jogar. Parece um trem fantasma. Os 2 zagueiros vão jogar. Parece a gaveta furacão. Não, Bruno, eu discordo de você. Os caras saem dando cambalhota, saem... Arboleda e Ferrarese. Eu já me animei, cara. Eu me animei. Arboleda e Ferrarese vão jogar. Eu me animei. Então vamos lá. Ó, Arboleda. Titular. Boa. Ferrarese, titular. Pra começar a temporada, titular. Gabriel Neves, Costa machucado. Titular, Gabriel Neves. E o Caleri. Gabriel Neves, eu tenho dúvida. Terminou muito bem. Só se a lesão. Caleri, não? Não, Caleri não. Gabriel Neves. Não, eu acho que fica como titular. O Mendes, o Gabriel Neves, eu acho que perde espaço, inicialmente. O Gabriel Neves perde espaço? Não, eu tô imaginando que o Mendes... Pode jogar os 2, como hein? falou o Eduardo. Pode jogar os 2, hein? Mendes fez uma baita Copa. Não, mas tudo bem, mas a gente contamos 5 aqui. Não. Porque a gente contou o Arboleda, o Ferrarese. Sim. 2. O Gabriel Neves. 3. O Mendes e o Caleri. O Orejuela, não tenho nada, voltando de empréstimo, nada contra o jogador, né, em outros lugares onde também. passou não jogou. Então, assim, eu acho assim, é até uma questão de grana, né? O Galopo chegou agora, não faz muito tempo, jogou pouco. Foi um investimento alto, mas ainda tá, né? E o Alan Franco tá em negociação ainda. É negociação. Então, tudo bem, fechamos nesses 5 aí, Pratos. Quem que vocês descartaram? Foi o Orejuela e quais os outros 2? Qual é? Faltam mais 2 aí. O Galopo, o Orejuela, o Galopo. Descartamos no sentido de não assinar a súmula, né? Sim. Nesse momento. Nesse momento. E o Alan Franco que nem chegou ainda, né, praticamente. Olha lá o Caleri. Ô, Edu, e a história do Igor Gomes? Como é que tá, hein? Porque a gente sabe que uma parte da torcida do São Paulo não tem muita simpatia por ele, o Atlético já estava interessado, você tem contado pra gente, ele já poderia deixar o clube mesmo com contrato até março, é isso? Até 31 de março, Bruno, vamos explicar, né? O Igor só não foi para conversa com o São Paulo de renovação, o Rogério queria, porque o staff dele entendeu que
ele já é um jogador marcado, carimbado pela torcida. Fizer um gol de bicicleta a cada jogo, no primeiro que não jogar bem vai ser vaiado. Então o staff determinou, não dá para ficar mais no São Paulo, e realmente a torcida pegou pesado. Algumas vezes com razão, mas as outras exagerando. Isso é uma faminha que a torcida do São Paulo tem de às vezes pegar no pé de um jogador e ir embora nessa pegação até o final, mesmo o cara jogando bem. Contrato até mais 3 meses e alguns dias. Para liberar, o Atlético quer agora, já está tudo acertado entre o Igor Gomes e o Atlético. O Atlético quer agora, que é o Igor fazendo pré-temporada semana que vem lá em BH. São Paulo quer uma compensação para abrir mão de 90 dias de contrato. O Atlético não vai envolver nenhum jogador. A negociação está agora, staff do atleta em São Paulo. São Paulo tenta ficar aí, 10, 15% dos direitos do atleta. Ele vai lá, arrebenta no Atlético, é vendido amanhã para o Real Madrid. São Paulo no futuro recebe essa compensação, porque terá aí, além do clube formador, uma parcela pequenininha, esses 10 ou 15%. Então tá nesse pé. Assim que acertar com o empresário do atleta, Igor Gomes, que fez até a primeira parte da pré-temporada no CT, se apresenta lá no Atlético, na cidade do Galo. Valeu, Edu, obrigado, viu? Você volta já pra gente conversar mais aí sobre outros assuntos também. Vamos colocar na tela, então, alguns números do Igor Gomes. Vamos ver, então, ó. Será que ele vai fazer falta? Então a gente tem aí temporada, número de gols e assistências. Em 2022, foram 61 jogos, tá? Destes, 46 como titular, 1 gol e 7 assistências. E aí também os números nas temporadas anteriores. E aí, Silas, vai fazer falta ou não? O que você acha? Eu gosto desse jogador, eu acho sim. Não acho que ele vai fazer falta, mas eu gosto do jogador e eu sou contra essa questão, sabe, do torcedor pegar no pé e o staff resolver que porque o torcedor pegou no pé, o jogador não vai ficar. O Igor Vinícius, né, foi parecido. O Igor Vinícius só não é titular absoluto no São Paulo porque se machucou e teve que sair. Mas eu não vejo, eu acho assim que... Agora, se novos ares vão trazer coisas boas para ele, jogador, ele também entende, ele vai para um clube que hoje financeiramente está num outro patamar completamente diferente do São Paulo. Então, para ele, Igor Gomes, hoje eu acho que vai ser bom. Eu sou São Paulino, eu amo o São Paulo, mas eu vejo que, de repente, para ele, isso aí vai ser... Tem um jogador que está voltando do Red Bull para o Atlético Mineiro, que é o Johan. E quando o Tietê foi muito bem no Atlético, ele era do São Paulo. E houve a possibilidade do Atlético ficar com o Tietê e mandar o Johan para o São Paulo, e não quiseram. Não quiseram. O Codê chegou no Atlético Mineiro agora e pediu o Johan de volta. Porque com o Sampaoli, o Johan, lembra que era... Até estavam chamando ele de Johan Cruyff, alguma brincadeira e tal. Mas um jogador que foi muito bem. E o Codê conversou com o São Paulo e esse jogador pode levar de volta, que vai te ajudar muito. Então, assim, essas coisas, e o São Paulo precisa de cara rápido. Sim. Mas agora vai perguntar se eu levo o Igor Gomes e mando o Johan pra cá, vocês vão querer. Não querem mais. Inclusive, eu falei com o Casares sobre isso, ele falou, puxa, até gosto pra caramba desse jogador. Mas aí, passa por outras situações até levar o jogador. O Nicão, que chegou lá com um cartaz muito grande. Camisa 10. E agora foi para o grande rival do Atlético Mineiro, Cruzeiro. Acabou não conseguindo render no clube. E pro Igor Gomes é um bom negócio. Tenho a impressão que o São Paulino ainda vai sentir falta. Não teve metade da perseguição que teve o Igor Gomes, o Nicão. E também não jogava, né, Silas? Também jogou menos, né? Aquela história, ficou menos exposto porque não foi muito a campo, né? Agora, o Igor Gomes, estou com o Silas em relação a, talvez em um outro local, em outro clube, em outro ambiente, seja recebido de outra maneira, né? Em relação a ele, entre aspas, pode cometer alguns erros. Acho que no São Paulo ele oscilou, ele teve atuações boas, ele teve atuações que não foram tão boas assim. A gente tem que voltar um pouco no tempo para lembrar que o Igor Gomes era camisa 10 na base. Ele era um meia mesmo, era um jogador de articulação, chegava à frente, organizador de jogada, fazia mais gols. Com o Rogério ele se tornou um jogador, muitas vezes, até quase um segundo volante, jogador mais de marcação, que pensava muito coletivamente no time, nem às vezes aparecia tanto para a torcida. Agora, ele teve jogos ruins também. Não é que ele foi perseguido, ele foi criticado sempre quando jogava bem. Não, ele teve atuações abaixo. Mas me parece que chegou-se à conclusão, quem trabalha com ele chegou à conclusão que, olha, no São Paulo não vai dar mais. No São Paulo, que falou bem o Eduardo Afonso, um erro de passe, um chute errado, parecia que o mundo caía na cabeça dele. Então ficou melhor pro São Paulo e parece que pro Igor Gomes e pro Atlético, a saída dele vai jogar em um clube que vai disputar títulos como o Atlético Mineiro. É importante pro São Paulo agora
ter realmente algum percentual. São Paulo formou o jogador. São Paulo está perdendo jogador, entre aspas, quase de graça. Então tem um percentual de uma futura venda para o São Paulo, pode ser algo importante. E é um jogador que entrega, viu? Ele entrega muito, assim como o Zaratio. Quanto a Zaratio ali no Atlético, eu não sei se eles vão... Mas ele entrega muito, eu gosto muito dele. O Cudê vai montando aí um bom time no Atlético. Sabe quem eu vou chamar agora? Ele, Cícero Melo. Tá bom?